Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, me ouvem bem. O privilégio que o Senhor nos oferece de mais uma vez estarmos juntos. Esperávamos mais irmãos, mas ocorreram imprevistos e ao mesmo tempo confiamos que o Senhor está no trono, Ele que coordena, Ele é soberano. Então nós descansamos em sua fidelidade, em seu amor. É um prazer rever muitos irmãos, alguns faz tempo que eu não encontro, e também rever César, e agora junto com a sua esposa, estamos bastante felizes. Falei para ela antes de conhecer, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Estava em minha casa como um menino, agora está mais centrado aí, que bom. É um amigo querido, e também está conosco o César Guzma, o Tomás Guzma, com sua esposa Sara, outra Sara, e amanhã nosso irmão vai estar compartilhando, então apresentamos com mais informações, com mais detalhes. Bom, irmãos, nós temos 6 tempos da palavra, temos 3 irmãos compartilhando, então nós vamos, provavelmente, cada irmão vai falar 2 tempos, normalmente eu gosto de ceder um, ou os 2, se possível. Da outra vez não foi fácil convencer César ou o Roger para falar, mas o César cedeu. E isso ajudou muitos irmãos que vieram pela primeira vez, e um dos obreiros falou assim, onde eu congrego, ou congregava, tinha uma briga para ver quem ia pregar, eles queriam o lugar, vocês estão lutando para ver quem vai, e isso impressionou bastante por queremos honrar Cristo juntos, graças ao Senhor. Irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios 1, versículo 9. Um versículo uma passagem tão importante no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Basicamente esse é o versículo-chave que da minha parte quero conduzir e centrar a minha contribuição e de alguma forma, com a graça do Senhor, procurar tornar isso aplicável de maneira prática, esse chamamento à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos nós sabemos que a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta corretiva. Gostamos muito da carta dele aos Efésios, Colossenses, sua carta aos Filipenses. Estamos como no terceiro céu, nas regiões celestiais em Efésios. Mas Paulo aterriza-nos e chama-nos a uma espiritualidade, digamos, mais prática e humanizada na sua primeira carta aos Coríntios, e de alguma forma nos identificamos muito em cerca de 2000 anos de história da igreja. Nos identificamos com a igreja em Corinto porque tem tantos assuntos, digamos, que é a nossa experiência como igreja, como povo de Deus. E aqui encontramos as respostas do Espírito Santo por meio de Paulo, procurando corrigir as deficiências e trazer o seu povo de volta ao seu propósito. Quando olhamos essa carta, e como é interessante que em cada capítulo, com a sabedoria do alto que lhe foi dada, Paulo está sendo cirúrgico. Os estudiosos dividem essa carta, ou pelo menos ressalta a sua divisão de maneira assim, muito prática. Do 1 ao 4, Paulo está corrigindo o problema das divisões. Ele foi informado pelos da casa de Cloé que havia divisões entre eles. O povo se dividiu. E se a gente relacionar o que aconteceu em Corinto com o Salmo 133, que Fabrício leu, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem unidos. Pensamento hebraico é que os irmãos habitem juntos, convivam como uma família. E
o Espírito Santo usando o salmista, dizendo que é como aquele óleo precioso que vem sobre a cabeça de Arão, sumo sacerdote, vai descendo pela sua barba até atingir a orla das suas vestes. Sabemos que esse sumo sacerdote era um tipo de Cristo. Pedro vai dizer em Atos 10 que Deus ungiu a Jesus Cristo com o óleo do Espírito, e ele saiu fazendo bem, curando muitas pessoas do diabo, expulsando demônios, porque Deus era com ele. No livro de Hebreus mostra ele como este sumo sacerdote, porém da ordem de Melquisedeque, que foi ungido. E no capítulo 1 de Hebreus diz que Deus ungiu o seu filho mais do que os seus companheiros, os anjos, e ungiu com óleo de alegria. De maneira que as boas novas são boas novas de alegria. Quando o seu povo estava junto, havia uma unção especial da cabeça. Na Bíblia a barba fala de autoridade espiritual. Então essa autoridade que é da cabeça, essa unção que é da cabeça, descia também por meio daqueles que estavam na liderança do povo e chegava a todo o povo, até a orla das suas vestes. Ou seja, quando temos unidade debaixo do senhorio de Jesus Cristo, aí temos o Espírito Santo nos ungindo, nos suprindo com graça, com serviço, com sabedoria. Ninguém é ungido, não existe esse negócio de o ungido do Senhor fora de Cristo. A unção não é de nenhum de nós. A unção pertence a Cristo e é do Espírito Santo. Se estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo, então essa unção também vai ser derramada e permear todo o seu povo. Porém, baseado nesse salmo, é quão bom e agradável é que o seu povo viva unido. É como esse óleo que vem sobre a cabeça de Arão, o sumo sacerdote. E diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quanta riqueza! Mas quando o povo se divide, perde essa unção. Perde essa vida e perde a bênção. Então, quando nós olhamos essa carta, como houve divisões na verdade, quando você chega no capítulo 5, se você se lembra o que Paulo está tratando no capítulo 5, era um caso tão terrível de pecado, de imoralidade, que nem sequer, disse ele, entre os incrédulos gentios, era comum acontecer. Um varão, um jovem, estava tendo um caso com a sua madrasta. Esse é o capítulo 6. Uma vez que há divisão, a unção se vai, a vida se vai, a bênção se vai. E quando não tem unção, não tem graça, o que tem? A carne, a natureza humana tão perversa como é. Então nós temos o capítulo 5, que é terrível. E pela primeira vez Paulo vai falar de Satanás nessa carta. Você não encontra a palavra presbíteros nem na primeira e nem na segunda. Mas você vai encontrar o diabo, Satanás, tanto na primeira como na segunda. Quem informa da crise que estava acontecendo em Corinto não foi a liderança, foi uma irmã chamada Cloe, ou os da casa de Cloe. Quase todos dizem que o grande problema dessa carta, ou da igreja em Corinto, na verdade, era a carnalidade. Bom, em verdade sim, mas quando você olha de maneira mais minuciosa, olhando os bastidores da linguagem de Paulo pelo Espírito Santo, nós vamos encontrar algo terrível. Você vai encontrar que é uma irmã que faz Paulo saber, ou pelo menos da sua casa, que é Cloe, então não é um homem. Quando você chega no capítulo 6, tem crises legais, judiciais, e Paulo pergunta, não há um sábio sequer entre vocês? E a palavra está no masculino, no original. Ou seja, onde estão os homens da igreja? Quando você chega no capítulo 7, nós temos crise relacionada ao matrimônio. E Paulo toca bastante na questão do papel ou da responsabilidade do homem. Quando chegamos no capítulo 11, Paulo vai dizer, importa que haja dissensões entre vocês, para aqueles que são idôneos, fiéis, maduros, se manifestem, e não se manifestaram, porque aí estão as divisões. No capítulo 14, Paulo vai corrigir as mulheres, mas o problema não era exatamente as mulheres, porque Paulo vai dizer que as mulheres estejam em silêncio na igreja, se querem perguntar alguma coisa, o que devem fazer?
Pergunta em casa aos seus próprios maridos. Penso eu que o Paulo está procurando resgatar é a masculinidade, é o papel dos homens, que ele está provocando as mulheres a procurar os seus maridos para que eles assumem responsabilidade espiritual. Uma vez que a ausência da liderança masculina na igreja e na família, então provoca as mulheres a assumirem papéis que muitas das vezes não são delas. Mas se tem que esperar os obreiros chegarem para fazer perguntas sobre as coisas do Senhor, então existe uma ausência de ministério, de serviço, de liderança nas suas casas e na igreja. Esse é o capítulo 14. Por fim, chegamos no capítulo 16, versículo 13, e Paulo vai dizer: portai-vos como homens, varonilmente. Uau! Paulo está falando para toda a igreja, mas especialmente para os homens. Homens, levantem-se, assumam responsabilidade nas suas casas, no reino, na sociedade, porque está havendo uma ausência de masculinidade, de posicionamento. E Paulo vai dizer então, no capítulo 16, que ele queria lembrar a igreja que os da casa de Estéfane eram as primícias da Acaia e que eles deveriam se sujeitar a pessoas como ele e a sua casa. Então famílias ali estavam cooperando, mas é mencionado o nome desse varão. No capítulo 15, Paulo vai dizer que ele lutou como homem em Éfeso com as bestas feras, mas usa esse termo, versículo 33. Será que valeu a pena eu ter lutado como homem contra as bestas feras em Éfeso? Não creio que está falando da arena, quando Nero e outros imperadores e líderes romanos lançavam os cristãos às bestas, porque senão Paulo não teria sobrevivido. Os historiadores apontam um outro contexto. Aos Gálatas ele vai dizer isso, que eles eram como bestas feras, de uma sociedade em decadência, feroz, e usava a manipulação, o poder, para devastar as pessoas. Nero colocou homens cristãos, não só os lançou na arena, mas também em postes os colocaram e tacavam fogo. Ungiam eles, entre aspas, com óleo e tacavam fogo. E quando ele convidava os seus oponentes ou os seus súditos em liderança para ter uma reunião política, essa era a maneira de intimidar essas pessoas, mostrando do que ele era capaz. Ele era um louco. Mas o pano de fundo me mostra, penso, uma ausência de responsabilidade espiritual, uma ausência de responsabilidade paternal, ausência de responsabilidade social e política, ausência de homens que assumissem a sua responsabilidade. Então nós temos uma igreja no nível mais baixo, e aí temos o problema da carne, obviamente, mas tudo isso foi desencadeado porque faltavam homens que se posicionassem. Então, quando olhamos no capítulo 1 ao 4, eles estão lutando, se digladiando por preferências ministeriais. Vocês lembram que Paulo diz: uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa, e outros se diziam ser de Cristo sem os outros. Parecia um grupo mais nocivo. Às vezes eu fico imaginando, eles discutindo entre si. Eu sou de Paulo, nós aqui somos melhores. Paulo subiu ao terceiro céu, foi o mais erudito, escreveu 13 epístolas, talvez 14 com a carta aos Hebreus. Os de Pedro olhavam: peraí, mas tudo bem, Paulo falava grego, aramaico, hebraico, era a ponta de lança do judaísmo, um poliglota. Mas ele andou sobre as águas, como Pedro? Não. A sombra de Pedro curava? Não. Nós soubemos que quando ele chegou em Filipe, ele pregou, uma mulherinha lá chamada Lídia creu, o carcereiro de Filipos, e outras cidades como Bereia, Tessalônica, um grupo muito pequeno creu. Mas vocês se lembram quantas almas, quantas pessoas creram em uma pregação só de Pedro? Vocês lembram? 3.000 almas. Então quem é Paulo? Perde Pedro. Eu fico imaginando que tinha essa... legal, mas quem era o doutor no Antigo Testamento? Que provavelmente foi o autor da carta aos Hebreus, uma escola muito forte, crê nisso. Apolo.
Então tudo bem, legal que mas Paulo perseguiu a igreja, não entendeu bem algumas coisas, e Pedro era só um pescador, um homem rústico, discutia com Jesus. Agora Apolo não, Apolo era refinado, um erudito, um acadêmico, sabe tudo da tipologia, sabe tudo dos símbolos, das profecias, da palavra profética. É um grande mestre. E tinha um quarto grupo, vocês não sabem nada. O melhor grupo somos nós, os de Cristo, sem vocês. Vocês ficam para lá brigando. Como alguns hoje dizem, nós somos a igreja, se vocês não estão conosco, pobre, vocês são um grupo livre ou qualquer outra coisa. Como se a prerrogativa para se tornar igreja fosse algum ministério exclusivo. E tudo isso é uma heresia e um desvio. Então eram meninos brigando por preferências ministeriais, e Paulo vai dizer que ele deu graças a Deus no primeiro capítulo que não batizou ninguém, a não ser os da casa de Estéfano, e não se lembra se batizou mais alguém, para que ninguém dissesse que foi batizado por Paulo, e ainda assim eles tinham Paulo em preferência. Vamos encontrar que haviam muitos dons, ele vai dizer que de maneira não faltava dons nenhum à igreja em Corinto. Agora, como vai ajudar uma igreja que tem tantos dons que estão brigando por meio de dons, por causa dos dons? Eles foram enriquecidos em toda a palavra, em toda a ciência, em todo o conhecimento, e não faltava dom nenhum. Isso está no primeiro capítulo, do 3 em diante, do 10 em diante, então Paulo deixa isso muito escancarado. Diz que aguardava apenas a manifestação de Cristo, não só que vem na sua segunda vinda, mas o amadurecimento de Cristo neles. No capítulo 2 ele vai dizer que quando ele visitou essa igreja e primeiro pregou o evangelho, nada se propôs saber entre eles a não ser Cristo e esse crucificado. E diz que ele não quis pregar usando linguagem de sabedoria mais elevada, preferiu falar em palavras simples e demonstração de espírito e poder, porque sabia da influência da Grécia sobre a igreja em Corinto, ou sobre os coríntios, que eles disputavam por sabedoria, ciência e conhecimento. E Paulo não queria que eles tivessem preferência por ele. Paulo fez um esforço muito grande para falar em simplicidade, porque ele era de fato um grande erudito. Mas os meninos sempre têm preferência por eruditos. Alguns querem inventar doutrinas novas, palavras novas. Foram influenciados por aquele movimento gnóstico que surgiu no final do primeiro século. Esse movimento era tão elitizado, tão vaidoso, que eles criam que os mais simples não poderiam estar entre eles, porque eles não tinham capacidade intelectual para compreender o nível de conhecimento e de espiritualidade que eles tinham. E eles envolveram a cabala, judaísmo, cristianismo, filosofia, movimento com anjos, e surgiu esse movimento gnóstico, que tanto perseguiu a igreja no final do primeiro século. João refuta isso nas suas cartas, também Paulo começa a refutar isso no livro de Colossenses. Mas quando olhamos em Corinto, eles estavam brigando por sabedoria. E Paulo tem que dizer que a sabedoria é Cristo, justiça de Deus, santificação, sabedoria, e que tudo era deles, eles não precisavam lutar nem por dons, nem por ministérios, desde que esteja centrado em Cristo. De alguma maneira, aquele que queria o trono do universo, que é o inimigo, se ele não pode levar a igreja a adorá-lo, no mínimo ele vai procurar pegar as coisas que são legítimas que Deus deu à igreja, como ministério, dons, experiências, doutrinas e tantas outras coisas, e colocar no lugar de Cristo. E você sabe, quando uma lua entra, a lua entra na frente do sol, e a lua não tem luz própria, ela depende da luz do sol. Mas quando ela toma o lugar do sol, temos um eclipse. E pode ser que ao pleno meio-dia temos escuridão. O que aconteceu em Corinto? Os dons que eles lutavam tanto no capítulo 12 e 14, que foram dados como ferramentas para edificar a casa, eles estavam usando para se ferir uns aos outros. Quem tinha um dom da palavra usava a palavra não para refutar as heresias, cortar as heresias, manter o inimigo longe e edificar a igreja. Eles passaram a ter um exibicionismo. E aí temos os dons carismáticos, os sobrenaturais,
E os dons de graça no capítulo 12 também. É interessante que no capítulo 12 a nossa Bíblia diz acerca dos dons espirituais, mas o original diz acerca das coisas espirituais. Porque é possível, pelo contexto, que eles se envolveram com espíritos de erro, achando que estão seguindo o Senhor e fazendo coisas para o Senhor, mas porque eles saíram debaixo do crivo da palavra, que é a autoridade máxima sobre o povo de Deus, e deixaram a centralidade do Senhor, se envolveram com falso espírito. Isso está em 2 Coríntios 7:1, que Paulo diz que eles deveriam se purificar de todas as coisas referentes ao corpo e ao espírito. Como assim se purificar de impureza do espírito? Porque é possível se envolver com coisas espirituais que afetam o espírito humano e vai gerar impurezas espirituais. No capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer: se vindo alguém lhes pregar outro Jesus que ele não tinha pregado a eles, e se eles recebessem outro espírito ou outro evangelho, certamente eles sofreriam, e eles estavam sofrendo, porque eles romperam com o ministério de Paulo e abraçaram falsos obreiros, falso espírito e um outro evangelho. Isso foi tão grave que no capítulo 3 da sua segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: quer dizer que eu preciso de carta de recomendação para poder chegar até vocês. E ele diz no 11 que ele receava que assim como a serpente corrompeu e enganou Eva, assim também os sentimentos, a mente dos irmãos fossem ludibriados e eles se apartassem da simplicidade que é em Cristo. E foi isso que aconteceu. Eva conversou com a serpente e os coríntios buscaram novidades, inovações. Tudo isso são lições muito grandes para o nosso tempo, porque cada capítulo pode ser aplicado à nossa realidade hoje. Parece que nós estamos vivendo um tempo de Corinto. Graças a Deus que encontramos um pouquinho de Betânia em algum lugar, uma igreja em Filipe em outro lugar, mas no geral precisamos muito dessa carta. Ainda que não é nosso propósito expor minuciosamente essa carta, mas esse pano de fundo para nos despertar. Qual é a origem de todo esse desenfreamento? Paulo, na sua sabedoria, mostra nesse capítulo 1, esse versículo 9: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foram chamados, e nem nós fomos chamados para ser de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, e nem sermos um grupo exclusivista que achamos que somos de Cristo, sem os outros. E os outros eu me refiro a todo o povo de Deus. Uma vez Delcio Meirelles falou algo que eu nunca esqueci: cuidado, não jogue pedra em Babilônia. Você pode acertar a cabeça de um Neemias, de um Esdra, de uma Esther, de um Ageu, de Zacarias. Ou seja, todos que nasceram de novo pelo Espírito são membros do mesmo corpo e da mesma igreja. Não existe outra igreja. Não podemos falar que somos e os outros não somos. Na verdade, como falando que somos, pode ser que temos uma crise de identidade. Porque alguém que tem consciência de si, do que ele é em Cristo, não precisa estar repetindo o que ele é. Basta ele viver o que é. Você nunca viu um pai falando: olha, lembra que eu sou seu pai. Você tem certeza que eu sou seu pai? Ele está com uma crise de identidade, provavelmente. Então Paulo está dizendo: vocês não foram chamados para os dons, ainda que vocês têm dons. Não foram chamados para o conhecimento, não tem que lutar por conhecimento, por inovações. Ainda que Deus deu conhecimento, deu sabedoria. Não foram chamados para os ministérios, ainda que Deus enriqueceu a igreja com ministérios. Mas nenhuma dessas coisas podem tomar o lugar de supremacia, como disse Paulo aos Colossenses 1,18, que a ele somente é dada a primazia, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Então, quando olhamos Corinto, eles colocaram várias coisas no lugar de Cristo, porque eram crianças. As crianças brincam com as ferramentas que deveriam usar para construir a casa. E ninguém que constrói uma casa, quando recebe um amigo, diz: vem ver. E a pessoa chega para ver a casa, e quando começa a ver a casa, ele mostra o serrote, o martelo e as ferramentas. Não. Ele vai tirar, inclusive, os andaimes. Ou seja, quando temos uma comunidade que a evidência maior são os obreiros, são os líderes, são os dons,
aí temos uma doença espiritual. É o dono da casa que tem que aparecer, o nosso Senhor. Todas as coisas é dele, por ele e para ele. E a casa é o lugar onde encontramos descanso, onde somos o que somos, onde se revela a personalidade do dono da casa. Então a casa de Deus é um lugar para só ele se manifestar e se revelar por meio da sua família, dos santos. Mas não é um lugar para chamar a atenção dos andaimes e das ferramentas. A igreja em Corinto tinha esse problema. Não tinha o quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, porque eles estavam divididos e tinham inimizades e partidos. Paulo vai dizer no capítulo 3 que eles eram meninos. Ele deu leite para eles, não podia dar alimento sólido, porque eles não podiam, nem agora poderiam. Por quê? Porque eles tinham desavenças e contendas entre si. No capítulo 6, ele vai dizer da primeira carta: vocês não sabem que os santos hão de herdar, hão de julgar os anjos e o mundo? E vocês são incapazes de julgar as coisas mínimas desta vida? Ou seja, se tem crise na igreja, se tem problema na igreja, inclusive crises em relação a negócios, vocês submetem essas coisas ao tribunal daqueles que não são cristãos e envergonham aqueles que nada têm? Já é uma vergonha ter demanda entre vocês. Mas vocês não sabem, quando temos problemas, não é para fugir dos problemas, é para aprendermos a corrigir os problemas, seja no casamento, seja na família, seja na igreja, na sociedade, em qualquer coisa. Você não tem que fugir, porque se formos incapazes de lidar com as coisas mínimas dessa vida, isso está no capítulo 6 da primeira carta, Paulo vai dizer: vocês serão capazes de julgar os anjos e o mundo? Há parábolas e profecias do Senhor daqueles que realmente obedecerem, exercerem os seus talentos, a obediência, eles vão reinar sobre algumas cidades. Isso também está no Apocalipse, e em parte das cartas de João. Haverá recompensa, assim como haverá disciplina. Mas se quando temos crise, no lugar de sofrer, de tomar a cruz, de buscar a glória do Senhor, honrar a Cristo no meio da adversidade, vocês estão pelejando. Até sobre casamento, Paulo vai dizer: a mulher não separe do marido, o marido não separe da sua mulher. Se porém vier separar, que fique sem casal, se reconcilie. Ou seja, poderia haver crises no matrimônio que chegaria a um ponto que a mulher se separaria do marido. E quando você olha o contexto, a masculinidade naquele período e a falta da dignidade feminina que eles atribuíam, tanto pela cultura como pela religiosidade, esmagava as mulheres. E nesse pano de fundo parece que Paulo está falando: se porém se apartar mulher, ou seja, se o casamento se torna algo que está se tornando, digamos, um hospício, uma tortura, se o homem é um psicopata, um narcisista, pode ser que alguma vez a mulher desapareça de casa. Seria um homem ausente com corpo presente, porque Paulo vai dizer que se alguém é cristão, uma mulher e o marido quer ir embora, que ela está livre, ele se foi. E se ele ficou e a mulher foi embora, ele estaria livre desde que contraísse outro matrimônio. Mas às vezes o marido já se foi, ele é um marido ausente, e mais, ele é um legalista, ele é um tirano, ele é mais discípulo de Nero do que de Cristo. Não estamos induzindo a nada, mas Paulo está dizendo que no contexto poderiam haver crises tão nocivas, tão terríveis, mesmo entre os cristãos, que poderia chegar a esse ponto. E como a liderança, como a igreja vai lidar com isso? Ainda que nunca é a vontade de Deus a separação. Esse fator é tão sério que no capítulo 19 de Mateus, a liderança judaica, os líderes chegam a Jesus. No versículo 3, ele vai dizer: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Puxa, tinha tantas perguntas para fazer para Jesus. Tantas. E eles perguntaram exatamente isso. Olha, a gente sabe que nessa cultura hebraica, há dois líderes grandes, Hilel e Shammai. Um crê que pode separar da mulher por qualquer motivo e contrair um outro casamento, mas o outro crê só que por causa de adultério. E você, mestre dos mestres, o que você fala? Ou seja, haviam crises terríveis. E Jesus responde
Vocês não leram o que está escrito? Está falando com os mestres, mas parece que eles não leram, ou leram com as lentes de opinião própria, de interpretações distorcidas. E Jesus estabelece ali a sua norma, e o discípulo diz, olha, mas se essa é a orientação, a definição em relação ao casamento, não convém casar. E Jesus vai dizer que nem a todos estão aptos para ouvir esta sentença, essa palavra. Exceto aqueles que Deus estabeleceu assim e eles queiram. Porém, há eunuco que nascer eunuco desde o ventre, há eunuco que os homens o tornaram eunuco, e há eunuco que se fizeram eunuco por amor do reino. Quem puder ouvir, que ouça. Então já existia essa crise da natureza humana tão forte, e assim é a natureza humana, ela se revela de diversas maneiras. Mas quando olhando Paulo falando aos Coríntios, você vai encontrar crise em relação ao casamento, matrimônio, viuvez. Solteiros, virgindade, uma série de coisas. Paulo vai falar da prostituição cultual, havia prostíbulos envolvidos com adoração em casas de ídolos. E Paulo vai dizer, eu não quero que vocês participem da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, e também não quero que se unam com as prostitutas, porque quem se unir se torna um corpo só com eles. Havia um problema de imoralidade, de adultério, de pornografia. E a igreja em Corinto estava imergida com tudo isso. Mas quando nós vamos olhar a origem, ele está dizendo, fiel é Deus, apesar de tudo isso. Que homem espiritual. Como ele começa a sua carta? Primeiro ele escreve aos santos que estão em Corinto. Apesar de tudo, ele está vendo os irmãos pelo sangue do Cordeiro. E como o Senhor falou a Balaão, não vejo pecado nenhum neles, porque estão cobertos pelo sangue. Chama eles de igreja, chama eles de santo. E apesar de tudo isso e ter cortado Paulo da comunhão, Paulo ainda assim escreve, fiel é Deus. Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai concluir. Nós somos infiéis, mas ele é fiel, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, eles perderam esse chamamento principal. E porque saíram desse chamamento principal e se agarraram a coisas que, embora sendo de Deus, elas deixaram de girar em torno do seu centro, que era Cristo. Então a unção se foi, a graça se foi, o Espírito Santo se foi. Que o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho. Disse Jesus, ele me glorificará. Ele não vai falar nada de si, você imagina, o Espírito Santo é Deus e não vai chamar atenção para si? Por que os coríntios estão chamando atenção para si? Porque cada um está querendo reivindicar sua autoridade e seu dom? Porque a luta entre eles? O Espírito Santo não fala de si, não chama atenção para si. Ele trabalha nos bastidores, de forma invisível. Seu ministério é glorificar o Filho e fazer os discípulos lembrarem das palavras que o Filho falou. E o ministério do Filho é glorificar o Pai. Então agora está dizendo, vocês foram chamados para essa comunhão entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Essa é uma comunhão exclusiva da Trindade, que ninguém pode penetrar aí. É uma comunhão de natureza divina. Deus é um, mas subsiste em três pessoas, uma só natureza, uma só essência. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, e o Espírito Santo é o agente que trabalha nessa harmonia de amor, de relacionamento. Vocês foram chamados para essa comunhão que anjo nenhum participou. E que interessante, era impossível participar dessa comunhão. Mas Pedro vai dizer na sua carta que Deus nos tornou participantes da sua natureza divina. Como isso aconteceu? Já que o homem não se achega a Deus, seria esse o problema da religião? Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. 100% divino se tornou 100% humano. Uma só pessoa em duas naturezas, a divina e a humana, e viveu como homem debaixo da orientação e do poder do Espírito Santo. E agora ele exerce o seu ministério e ele morre
e ressuscita. E Paulo vai dizer em Romanos 8 algo chamado Espírito de Cristo. Ou seja, que o Espírito Santo agora pega tudo que o Filho conquistou na cruz. E o Filho, sim, como homem, tem espírito, alma e corpo, e viveu como homem, porém sem pecado. Ele se vestiu da nossa humanidade. Aquele que é eterno entrou em nosso tempo. O Criador se fez criatura. Entrou em nossa história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para que agora nos salvasse, entre os atributos de Deus está a sua justiça, estão sua justiça e a sua ira, o castigo que nos traz a paz, caiu sobre ele, porque se vestiu da nossa humanidade e levou os nossos pecados. Agora, quando ele ressuscita, estávamos cantando: levantai-vos, ó portas, ó portais eternos, mas isso já aconteceu uma vez e vai acontecer outra vez. Porque quando ele ressuscita, os portais foram abertos. E ele diz no livro de Hebreus: eis aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Ele vai dizer que Jesus participou de carne e sangue como os seus irmãos, e ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. E introduziu os seus irmãos, os filhos de Deus, na glória. Que glória? A glória dessa comunhão. Diz no livro de Hebreus que, pela alegria que lhe estava proposta, no capítulo 12, Jesus suportou a cruz. Que alegria! João vai dizer que, no capítulo 13, sabendo Jesus que era a hora de ele voltar para o Pai. Ele veio do Pai e voltaria para o Pai. E no 17 de João ele vai dizer: glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que alegria era essa? Voltar àquela comunhão que ele tinha com o Pai antes da criação, antes das teofanias, as manifestações de Deus em Cristo no Antigo Testamento, antes da encarnação, antes da cruz. E agora, quando ele volta, aquela comunhão que era exclusiva do Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos introduz, não nos introduz na sua deidade. Somente ele tem natureza incriada. Não fazemos parte da Trindade, mas nos introduz nessa comunhão. E para essa comunhão somos chamados. Mas essa comunhão só é possível por meio do Espírito Santo naqueles que nasceram de novo. E um grande inimigo dessa comunhão, assim como o maior inimigo do casamento, não é o diabo, nem o mundo, é o egoísmo. Quando queremos pegar as coisas que são de Deus, ou as coisas que Deus nos deu para servir, para benefício próprio. Assim como há casados que querem viver como solteiros, há cristãos que querem viver na sua comunidade, como se a comunidade fosse um instrumento para a sua alegria, o seu contentamento. Nós somos batizados como indivíduos, mas tem que ser sepultado o nosso individualismo. Porque uma vez em Cristo, ainda que somos indivíduos, mas fomos batizados para dentro de um corpo para viver uma vida coletiva, onde Ele é cabeça e nós somos chamados para amar, servir, termos vínculos e cuidarmos uns dos outros. Mas quando Paulo vai falar com os coríntios, ele diz que inclusive os dons não era para ter ciúmes. Na verdade, Ele que coordena o corpo, o Espírito Santo, e dá dons como Ele quer. E nós temos que colaborar uns com os outros. E quando formos servirmos, não ultrapassar a nossa esfera de atuação e não prejudicar o outro. Mas como é que nós vamos saber o nosso limite? É onde a graça está fluindo. Onde a vida está fluindo. O amor do Senhor está fluindo. Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 4, aos Romanos 12, que a graça foi dada a cada um conforme a medida do dom. Ou seja, onde tem dom, a graça vai fluir. Se você derramar um vaso de água, um balde de água, ou ligar uma torneira, para onde a água vai fluir? Será que pelas paredes, por lugares mais altos? Não. Sempre vai escorrer para os lugares mais humildes, os lugares mais baixos. Assim é a graça. E Paulo vai dizer aos coríntios para não receber a graça de Deus em vão.
Quando recebemos a graça de Deus em vão? Quando queremos usar a graça para benefício próprio. Deus te deu graça para você servir, não a você, mas a Ele. E não faltará graça nunca para servirmos quando Ele abre as oportunidades e nos põe aí. Irmãos, somos chamados para essa comunhão. E Paulo vai dizer isso em outras passagens, em outras palavras, e o apóstolo João também. Mas quando nós olhamos o contexto dessa carta, eles perderam esse chamamento e cada um achou que foi chamado para alguma coisa outra que não seja a glória de Deus por meio dessa comunhão, a comunhão da Trindade, aonde mesmo o Espírito Santo não reivindica, mas ele glorifica e serve o Filho e o Filho ao Pai. E agora a igreja é o ambiente onde a Trindade deveria ter essa comunidade do Espírito, revelando sua natureza, sua essência por meio do amor, onde servimos uns aos outros. Vocês se lembram uma vez que Jesus perguntou em Mateus 16, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem que, quem sabe o senhor é João Batista que ressuscitou, Elias, Jeremias, não, eles falam muitas coisas, tá aí vocês, quem dizem que eu sou? Vocês se lembram a resposta? Pedro tomou a palavra, te disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Temos uma revelação dupla. Em relação à pessoa de Jesus, ele é o Filho. Em relação ao seu ministério, ele é o ungido. E Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Meu Pai que está no céu que revelou. Puxa, porque Jesus fez uma pergunta impossível do homem responder por si. Ele falou no capítulo 11 de Mateus, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, a não ser a quem o Pai o quiser revelar. Então, como Jesus pergunta quem é o Filho, se ele diz que ninguém pode conhecer o Filho a menos que o Pai revele? Jesus está fazendo uma pergunta aos homens que só o Pai pode revelar e revelou por meio dos homens. Ou seja, esse capítulo 16, que depois Jesus diz que sobre essa rocha eu vou edificar minha igreja, nós temos o diálogo da Trindade por meio dos homens. Ele está perguntando algo para os homens que indiretamente o Pai interviu e respondeu. Isso é a igreja. É um ambiente onde reconhecemos que não somos nada, não podemos nada, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo habita em homens fracos, salvos pela graça, e agora buscamos conhecer a Deus, servir a Deus, amar uns aos outros, desfrutar do que é de Deus na vida uns dos outros pela palavra e pelo Espírito. E nesse ambiente o Pai fala pelo Espírito Santo. Não é isso maravilhoso? Isso nós deveríamos buscar. Não é um lugar para os homens reivindicarem, centralizarem, querer alguma prerrogativa para si. Na verdade, como disse Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Paulo termina a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, o último versículo em nossas Bíblias, porque nas versões em espanhol é o versículo 14. Falei para eles que os brasileiros estão um pouquinho mais adiantados. Mas foi só uma broma, como dizemos. 2 Coríntios 13, 13. O que eles precisavam? Da graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Isso era a maior carência daquela igreja e certamente de todos nós. A graça do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode servir, ninguém pode ser salvo, ninguém pode fazer nada. Somos sustentados pela graça e graças a Deus que a graça não anula a responsabilidade humana, mas ela capacita o homem para realizar responsabilidade espiritual para a glória de Deus. Os irmãos unidos com Darby, William Kelly, George Miller e outros, Anthony Groves, tiveram muitos problemas. Mas uma coisa
Muitas coisas o Senhor usou os nossos irmãos. Tinha uma fala deles que dizia que Deus governa o universo por 2 princípios: graça e governo. Tudo é pela graça, mas quando recebemos a graça é para voltarmos ao seu governo. Que coisa maravilhosa! Uma graça para nos levar a adorar a Deus e sermos governados por Deus e agora realizarmos a vontade de Deus pela graça. Então aí temos a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O apóstolo João, podemos ver primeiro a João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Ele diz assim, lembre-se, João foi o último apóstolo a morrer. Já morreram Paulo, já morreram Pedro e todos os demais. E assim como João costurava a rede, as redes da pescaria, e Pedro lançava, no final do 1º século as redes da obra de Deus estavam rompidas, e João, o último apóstolo, aparece costurando redes, assim como Paulo fazia tendas, e ele edificava o corpo de Cristo como a tenda de Deus. Mas mesmo Paulo diz a Timóteo, todos da asa me abandonaram. Ou seja, as redes do ministério de Paulo também se romperam. Paulo trabalhou em Éfeso cerca de 3 anos, e depois de 30 anos, ou seja, do ministério de Paulo em Éfeso, isso está no livro de Atos, e depois quando ele trabalha ali por cerca de 2 e 3 anos, escreve a sua carta, e depois vem o ministério de João, o apóstolo, escrevendo da parte do Senhor às 7 igrejas da Ásia. Entre Paulo e João temos cerca de 30 anos se passaram daquela igreja em Éfeso. E essas redes se romperam também da obra de Deus ali. Então agora vem João costurando as redes. Enviamos mais obreiros? Não, eles estão brigando por obreiros lá em Corinto. Então vamos ministrar mais a palavra, ensinar mais coisas? Não, estão brigando também por conhecimento. Vai ser um problema. Então quem sabe precisa de mais dons? Não. Porque os dons se tornaram ferramentas que era para edificação e estão se autodestruindo. Como é que nós vamos ajudar uma igreja assim? E aí vem Paulo chamando eles para a comunhão do Filho. Agora olha João costurando redes. Parece que a igreja, de alguma forma, comparando com o tabernáculo, a obra de Deus, alguns estavam no átrio exterior, outros estavam no lugar santo, e o chamamento é para o santo dos santos. E é isso que João está dizendo. Ele começa chamando o povo de Deus a voltar para o santo dos santos, que é o nosso Senhor. Desde o seu evangelho, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele começa a falar do princípio e chamando eles para voltar ao que era desde o princípio. Quando nos perdemos na periferia da obra de Deus, somos chamados não a reformar as coisas do lado de fora, porque se perdeu a essência. Somos chamados a voltar para o interior. Então vem João dizendo a sua primeira carta, assim como começa o seu evangelho. O que era desde o princípio, o que ouvimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, parece que tem algum problema aqui. Sim, para a mente natural e carnal. Se todos morreram, o colégio apostólico dos 12 já morreram, e ainda assim Barnabé e Paulo, que história é essa de João falar no plural, na terceira pessoa do plural? O que vimos, ele não diz o que eu vi. O que ouvimos, o que os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E ele vai dizer que isso tudo que viram e ouviram, eles estavam anunciando, e o tempo verbal parece que está ali acontecendo. É interessante que ainda que todos seus companheiros partiram,
João está transmitindo um legado apostólico. Ele não se vê como um ministério isolado daquela escola. Ele não está falando em nome próprio. Assim como temos no início do livro de Atos, capítulo 2, Pedro se levantou com os 11. E toda vez que eles falavam em nome da coletividade, de um colegiado. Agora, no meio de divisões, de apostasia, de egoísmo, de ministerialismo, João está procurando dar um testemunho de vida. Temos uma fatia desse bolo, mas nós não somos o bolo inteiro. Tanto que quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes, antes do Pentecostes, no capítulo 1, ele cita Salmos e diz que aquela vaga que Judas se apostatou e ficou vazia, que o Senhor levantasse outro para assumir o seu bispado. E o lugar naquele colegiado, ele usa esses termos, porque eles não se viam de maneira individualista, divididos. Então é muito impressionante que João é o ancião que está vivo, mas ainda assim ele não fala no singular em nome próprio. Que legado, não, César? Que história, que testemunho, que verdade. Alguém certa vez disse: sozinho vamos mais rápido, porém juntos vamos mais longe. É obra da carne competir, ignorar o outro, querer estar acima do outro. Os verdadeiros espirituais são aqueles que inspiram pessoas, valorizam pessoas, está caçando dons, talentos, como fez Barnabé, e quando encontra ele abraçou João Marcos, ainda que Paulo deixou João Marcos para trás, chamou Paulo para ir para Tessalônica, para Antioquia. Barnabé está sempre atrás de alguém. Ou seja, ele sempre está atraindo, ele sabe dialogar com crianças, sabe dialogar com jovens, com os mais velhos, mas nunca está acima, está sempre abaixo, inspirando, valorizando, abraçando, respaldando, confirmando. Porque ele está expressando a natureza do Filho de Deus, que chamou pessoas improváveis, e isso cada vez mais me impressiona. Não sei quantos de nós chamaríamos um Pedro, um João, pescadores, homens rústicos. Não sei quantos de nós deixaria a glória do templo de Jerusalém e iria para Samaria encontrar uma mulher que teve que buscar água por volta de meio-dia. O sol era escaldante, a temperatura podia chegar a 60 graus. 50, 45 era o normal. Ninguém ia pegar água nessa hora. Por que ela ia? Porque era uma mulher reprovada, humilhada. Ninguém queria estar perto dela. Jesus foi ali. Um judeu não ia na terra de Samaria para não se contaminar. Agora falava com uma mulher sozinha. E não somente isso. Jesus diz: vai chamar teu marido. Ele falou: eu não tenho marido. Disseste bem, você já teve 5. E o que você tem agora não é seu marido. Ou seja, era uma mulher que tinha profundas crises. Será que a gente deixaria a glória do ministério em Jerusalém, entre os eruditos, acadêmicos, com todas as suas contribuições e vanglória, e ir atrás de uma mulher improvável, uma pecadora, que ninguém queria estar perto? E ali você vê a misericórdia, a redenção do nosso Redentor, a graça, ao ponto de comprometer sua própria reputação. Mas ele foi em busca como bom pastor daquele que estava perdido. E ela se tornou uma grande evangelista que pregou o evangelho em Samaria. Será que chamaríamos uma Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios? E se tornou uma das maiores colaboradoras de Jesus, porque foi ela que viu ele depois que ressuscitou e foi avisar os discípulos. Ele chamou todas as pessoas improváveis. Chamou os fracos para confundir os fortes. Chamou os pobres, os menos cultos, ainda que Paulo era culto, porque ele queria introduzir, após a redenção e a sua obra de graça na cruz, todos esses na comunhão com o Pai e com seu Filho. Isso é tão glorioso, irmãos, isso é tão maravilhoso. E agora João está dizendo que tudo que eles estavam falando
Eles estão falando do que eles viram e testemunharam, e é para que eles também tivessem comunhão com eles. Mas ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Diz em Atos 2:42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Assim que houve o Pentecoste, Pedro pregou e se converteram cerca de 3.000 almas. Como é que eles caminhavam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Parece que hoje é diferente. Somos ensinados, de alguma forma, a perseverar nas doutrinas do apóstolo no singular. Presta atenção, eles, no primeiro século, perseveravam na doutrina, uma doutrina, 2 apóstolos, um colegiado. E hoje? Hoje somos, muitas das vezes, provocados, ensinados, induzidos a perseverar nas doutrinas, não em uma doutrina, do apóstolo. Isso é um grande desvio lá de Corinto. Estão me entendendo, irmãos? A versão de Darby em inglês é tão maravilhosa, é tão boa, que diz assim, e perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos. Porque não havia doutrina separada de comunhão. E quando nós pensamos na doutrina que os apóstolos pregavam, você vai ver no livro de Atos, que eles não deixavam de pregar e ensinar Jesus Cristo todos os dias, publicamente pelas casas. O que era a doutrina dos apóstolos? Era um comportamento. Não era simplesmente uma didática de ensinamento, ainda que era didático. Não era doutrina simplesmente no sentido de pensamento, ainda que era, mas não era absolutamente só isso. Era um estilo de vida. Eles falavam da pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne. Quem era ele? Como ele vivia? Como ele amava? Como ele abraçou? Como ele influenciou? O que eles viveram? O que eles comeram com ele? Então eles estavam testemunhando de uma experiência com essa pessoa gloriosa, o Deus que se fez homem. Que coisa gloriosa! E agora eles vão ensinar o que Jesus ensinou. Mas não era uma doutrina apartada ou separada da pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, os ensinamentos eram as roupagens da natureza, da essência e da vida do nosso Senhor. Mas não se separa a pessoa do ensinamento. E aí começa essa dicotomia que gera problema. Porque a influência dos gregos era um conhecimento separado de uma experiência. Era algo mais ou menos como hoje alguém saber tudo de Israel sem nunca ter ido a Israel. Ou falar tudo dos Estados Unidos de uma pessoa por pura vaidade. Para os judeus, não. Fé é experiência e crer. Eles nunca poderiam falar que viajaria de avião sem nunca, de fato, ter comprado as passagens e entrar no avião. A fé para eles era o resultado de uma experiência viva e eles agora estão testemunhando. Não era simplesmente uma fé objetiva no sentido de doutrina, ainda que precisamos da doutrina, mas o propósito da doutrina é nos introduzir na experiência, sobretudo a experiência do conhecimento de Deus em Cristo, sua obra da cruz, os fundamentos da sua palavra. Então, que problema que a igreja se desviou da pessoa do Filho e dessa comunhão ao qual foram chamados, e agora estão usurpando as coisas que são de Deus em benefício próprio, inclusive torcendo as Escrituras. Mas o Espírito Santo é incontrolável, ele é Deus. E não existe realmente direção do Espírito Santo em contradição com as Escrituras e em contradição com o senhorio do nosso Senhor. Esse é o testemunho conjunto da palavra de Deus, que é a autoridade máxima sobre Deus, sobre o povo de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, não tem que agregar e nem tirar nada, não tem que renovar nada. Não se separa a palavra do Espírito, porque ele é o Espírito da verdade, e não se separa a palavra e o Espírito da tradição oral e histórica de cerca de 2.000 anos de história da igreja.
Temos heresias hoje que estão acontecendo porque ignoramos correções da história da reforma do passado. Heresias que foram refutadas no 2º, 3º, 4º século estão sendo repetidas hoje, porque foi ignorada a tradição. Então temos que ter esses pés como uma mesa, né? A história, a tradição da história da igreja, o pensamento cristão. Precisamos da reforma, precisamos do movimento puritano, precisamos da história dos pietistas, dos pais da espiritualidade, precisamos do movimento pentecostal nos avivamentos do século XVIII e os avivamentos do século XIX. Não podemos entrar nessa luta se somos calvinistas ou se somos arminianos. Como isso se torna um elemento de divisão, ainda que precisamos dos fundamentos das Escrituras, da palavra, e de fato crer na soberania de Deus, na imutabilidade de Deus e na falência da natureza humana. Mas tudo que Deus trouxe e revelou na história da igreja, nós temos que abraçar, porque tudo isso são verdades cumulativas que foram sendo entesouradas e reveladas e purificadas. E agora tudo isso faz parte do legado da comunhão do Espírito Santo. É impossível ter comunhão do Espírito Santo quando ignoramos um Filho de Deus sequer. Tive que falar para um amado esses dias, não faz muito tempo, porque o seu mentor, o líder desse movimento, dizia que ninguém pode conhecer a Deus e a Trindade é um mistério impossível de se conhecer. Falou, como eu não conheci, ninguém vai conhecer. É isso que o irmão estava falando. Falou, se você conhecesse Luiz Berkoff, um teólogo dos presbiterianos, que somos muito devedor a eles, ele vai falar da Trindade no aspecto essencial e no aspecto econômico. Vocês ficaram com o aspecto econômico. Então, quando se fala do aspecto econômico, aí temos os serviços, os papéis em relação ao Pai, o Filho e o Espírito. Nesse sentido, o Filho fala que o Pai é maior do que ele. Mas em essência, Deus é um em natureza e essência. E não havia esse aspecto da economia em relação ao que Deus é em si mesmo, antes da criação e do seu propósito. Agora, porque ignoramos a reforma e a tradição da igreja, então criamos doutrinas alternativas para-eclesiásticas, que são confessionais de um movimento, mas isso já virou uma seita. Porque vocês não estão lendo a Bíblia, vocês estão lendo as notas de rodapé dessas Bíblias, e os livros com essa interpretação, que não se baseia, como João está dizendo, que nós ouvimos. Nós precisamos voltar a aprender com todos os santos. Sim, necessitamos de Lutero, de Calvino, mas também necessitamos de Guion, necessitamos dos místicos, porque um vai se complementando uns com os outros. Então podemos ter doutrina saudável, com experiência saudável, com espiritualidade, mas com responsabilidade social, com responsabilidade política, e como os puritanos aprender que no lugar de estarmos enclausurados no mosteiro, precisamos honrar Cristo com o nosso labor, com o nosso trabalho. Esta é uma forma de glorificar a Deus com a nossa dignidade e trabalhar. Não, mas eu vivo em tempo integral, mas você acha que o sapateiro, ou o professor acadêmico, ou quem quer o mecânico, não está em tempo integral? Servir a Deus? Não, mas eu vivo pela fé, mas é impossível alguém ser um cristão se não viver pela fé. Então existem escolas desequilibradas porque não estão vivendo esse chamamento à comunhão de Jesus Cristo, que inclui tudo que é dele, que ministrou e que foi trabalhado na história da igreja por parte do Pai e do Espírito, levantando homens e mulheres para o servirem. Então esse chamamento é extremamente grande. E que Deus nos ajude a tocar em aspecto prático de maneira resumida no outro tempo, que se o Senhor tiver misericórdia de mim e der graça e assim puder servir. Mas eu comparei esse chamamento à comunhão do seu Filho apenas por questões didáticas, como uma escada com 9 degraus, pelo menos. Primeiro, a vida em secreta com Cristo, ou comunhão em secreta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Comunhão com Cristo. E presta atenção,
cada degrau desse Cristo viveu. E por isso Ele nos chama para entrar. Então entra no teu quarto, ora em secreto. Dizia Andrew Murray que todo problema, qualquer que seja na igreja, está na raiz. A natureza do problema está na raiz. E qual é o problema da raiz? A falta da comunhão em secreta de cada cristão. É a sua vida devocional. Bom, ok. O primeiro degrau, a vida secreta. Sim, mas você entrou no seu quarto e fechou a porta. Muito bom. Agora, quando você abre a porta e você sai, o que você encontra? O céu? Se você é casado, você vai encontrar a sua esposa. Se tem filhos, a esposa e os filhos. Ah, mas eu sou solteiro, você tem seus pais. Então eu diria que o segundo degrau é a comunhão com Cristo na família. Puxa, irmãos, queremos saltar esses degraus lá para o ministério. E às vezes tropeçamos, porque quando se deixa a família em segundo e último plano, nós vamos desencadear muitos problemas. Dizia Bob Mumford num livro chamado A Patrola de Deus, precisamos provavelmente muito mais do Espírito Santo para viver a vida normal da família, que honra a Deus, do que para o próprio ministério. É mais fácil para alguém que tem o dom da palavra ensinar uma multidão numa conferência do que ter o diálogo saudável com a esposa e seus filhos. É como se o coração da família fosse um grande mar. E o homem não cheio do Espírito Santo para lidar com a família e trazer a presença de Deus para sua casa, já enterrou muitos navios, muitos barcos de sonhos, de desejos da sua esposa e dos seus filhos. Quantos abortos de sonhos, de desejos, de iniciativas, de talentos temos na família por radicalidade, insensibilidade. Ora dos pais, ora das esposas. Então eu diria que o segundo degrau é a comunhão com Cristo. Eu sempre procurei fugir de um estilo de ministério que não valoriza a família. Isso me guardou. Às vezes era chamado para ministrar, mas quando não incluía minha esposa e minhas filhas, eu recebia muitas cartas antes do tempo do e-mail e do hoje WhatsApp, recebia pelo correio. E teve um tempo que eu parei de ler essas cartas porque nunca Miriam era mencionado as meninas. Eu falei, opa, será que eu estou começando a ter uma amante e essa amante chama-se a obra de Deus? Porque está concorrendo com o meu casamento. Quem sabe no futuro minhas filhas teriam traumas, perdi meu pai para a obra de Deus. Ou a esposa diz, perdi o meu marido para o ministério. Quantas famílias estão em sofrimento porque outras coisas tomaram o lugar da família. E é impossível ter um ministério saudável, uma espiritualidade saudável, qualquer coisa saudável que está em desarmonia e desacordo com a família ou com o casamento. Então eu diria que o segundo nível é a comunhão com Cristo na família. O terceiro nível seria a comunhão com Cristo na base de 2 ou 3. Qualquer um que você perguntar que a igreja, provavelmente fala, a igreja é o corpo de Cristo, e você, não, eu faço parte do corpo de Cristo, ok. Mas Paulo vai dizer em Romanos 12, em Coríntios 12, somos membros do corpo de Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. Quem são os membros que o Espírito Santo ligou a você? Ainda que isso não seja vitalício, não seja um sistema hierárquico, é orgânico, mas você é um membro. Você já viu um pé andando sozinho, uma mão saindo? Não. Com quem o Espírito Santo te ligou? E nós vamos descobrir que muitas das vezes no meio da multidão há tantos cristãos solitários. Nós precisamos de 2 ou 3. Jesus ele apareceu depois de ressurreição, da sua ressurreição no capítulo 15 de Coríntios, Paulo vai dizer, que ele foi visto por cerca de 500 discípulos. 500 discípulos. Mas além disso ele tinha Betânia, tinha os 12, e tinha Madalena, e tinha tantos outros. Mas você vai encontrar que mesmo nessa escola da intimidade, ou nesse círculo mais íntimo, você encontra Jesus mantendo uma comunhão mais íntima com 2 ou 3. Quando sobe ao Monte da Transfiguração, Mateus 17, quem que ele levou consigo? Pedro, Tiago e João. Quando foi orar no Getsêmani, Pedro, Tiago e João. Quando foi à casa de Jairo, Pedro, Tiago e João. Ou seja, que João que reclinou a sua cabeça ao peito de Jesus. Era Pedro que lutava e tentava servir Jesus com toda a sua boa intenção
ainda que era como um vulcão em erupção, mas era amigo de Jesus. E aí está Tiago. Ou seja, Jesus praticou esse nível de intimidade e nós precisamos, ainda que podemos falar que amamos os irmãos, mas esse amor de relacionamento, de intimidade, de segredo, só é possível com alguns que nem sequer escolhemos, é Ele que vai escolher. Porque se depender de nós, vamos escolher pessoas por afinidades, por interesse. Isso é egoísmo. Quem são as pessoas que você está mais ligado? Precisamos para orar, porque Jesus orou no Getsemane. Você imagina Jesus chamar alguém e falou, fica comigo, vem orar. Minha alma está angustiada até a morte, vem orar comigo. Se ele precisou de homens fracos para orar com ele, você e eu não precisamos. Não temos um amigo sequer. Nós devemos orar sozinhos por nossas crises e desafios, mas se estamos levando um fardo que está nos esmagando, essa é a hora de contar com os amigos. Esse nível mais íntimo é para a oração, é para a comunhão, é para repartir as cargas, mas também não é só para isso, é para servir e para sermos protegidos, corrigidos, exortados, porque todos nós precisamos ser complementados. O cordão de 3 cordas não vai se romper facilmente. Em quarto lugar, eu diria a comunhão com Cristo na igreja, porque alguns estão tão orgânicos. Não, nós temos 2 ou 3. Sim, Jesus falou, onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Mas se alguém pecar um contra o outro, diz, vai a ele sozinho, se não ouviu, leva 2 ou 3 testemunhos, se não ouviu, faz o quê? Diz a igreja, ou seja, a igreja é o tribunal maior, não são os 2 ou 3. Hoje tem movimentos muito orgânicos que pensam, cada casa é uma igreja, cada chefe da casa é um presbítero, e não precisamos da igreja no sentido coletivo, não precisamos de presbitério, não precisamos de nada. Chegaram ao ponto de dizer, não, se comemos uma pizza com Coca-Cola, aí já estamos tomando a ceia. Templo é do diabo, local de reunião é do diabo, liderança é do diabo. E eu tenho lido há muitos anos sobre isso. E essa literatura chegou em muitos lugares. E quase sempre aqueles que falam não precisamos de liderança são aqueles que têm a ambição de serem líderes e estão liderando. É terrível isso. Então, como viver a comunhão com Cristo no contexto da igreja? Como aprender a viver como igreja? Somos chamados a isso. Em quinto lugar, a comunhão com Cristo no ministério, porque não somos chamados apenas para ouvir mensagem, todos somos chamados para servirmos, e há diferentes tipos de ministérios e dons na igreja. Mas como nos envolver com a igreja no sentido do ministério quando digo ministério, me refiro a serviço. Em sexto lugar, a comunhão com Cristo no presbitério. Mas presbitério e ministério não é a mesma coisa? Não seria a mesma coisa? Todos que estão ou estiverem no presbitério precisam ter ministério, senão não pode estar no presbitério. Mas nem todos que têm ministério vão estar no presbitério, porque não tem chamamento para ser anciãos. E às vezes ignoramos essas coisas. E fazemos uma mescla, colocamos pessoas que têm ministério no presbitério, mas não têm maturidade para estar no presbitério. E amanhã ele não é nem um presbítero saudável e perdeu o ministério. Que o Senhor tenha misericórdia. E quando falamos de presbitério, incluímos também o diaconato. Como servir? Porque todos somos chamados para a diaconia, mas existe aqueles que são chamados para a responsabilidade diaconal. Em sétimo lugar, a comunhão com Cristo entre os obreiros. Talvez é a parte mais difícil. A comunhão com Cristo entre as igrejas, outro espinho na garganta. E em nono lugar, a comunhão com Cristo entre os obreiros e as igrejas. Como os obreiros podem servir as igrejas em harmonia, em comunhão e entender, não, eu penso que o ministério daquele irmão é mais útil, eu vou cooperar com ele. Se eu não vou, eu vou prover. Mas quantas das vezes o individualismo ministerialista ou ministerial está gerando uma grande crise na igreja? Então poderia dizer que é uma escada, que a nossa tendência é querer saltar esses degraus. E vamos querer ir direto para o quarto e quinto, que gostamos desse assunto de ministério, de obra.
Mas não gostamos muito desse negócio de família e sujeição e papéis, né? E outros níveis de comunhão, inclusive o secreto com Deus. Muitos irmãos hoje não oram, não lê a Bíblia. Tem uma biblioteca enorme, mas não lê as Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter esses chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor, algo que seja aplicável para o cotidiano, para a nossa vida cristã, vida de família, vida de serviço e inclusive vida na sociedade. Que Deus nos ajude para que Cristo seja tudo em todos. Amém, queridos. Vamos orar ao nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós realmente reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos, nem existíamos, Senhor. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Tamanha misericórdia, tamanho amor, infalível amor. Nós te damos graça por ter sido chamados para essa comunhão, onde aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós não devemos ser apenas espectadores, mas adoradores, e que possamos servir com responsabilidade, ouvir o Espírito Santo com responsabilidade. Ó Deus, nos ajude nesses dias que estamos aqui separados para ouvir do Senhor, aprender e a te conhecer, e a ter comunhão uns com os outros. Que o Senhor possa seguir conduzindo, abençoar os irmãos também que vão servir, como o César e o Tomás, os irmãos que estão presidindo, os irmãos e as irmãs que estão coordenando, todos que estão servindo ainda na cozinha, e guarda aqui esses dias a família de cada um de nós, irmãos que ainda estão se movendo para cá, que tudo seja para a Tua glória. Nós entregamos todas as coisas em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.